A gravidade dos problemas financeiros nos Estados Unidos persiste mesmo com o acordo. Ameaça a saúde do capitalismo mundial e nos leva a pensar em outras crises. O Arquivo N especial de hoje traça para você um histórico buscando uma linha que nos oriente nesse emaranhado. A primeira crise do capitalismo global começou em meados do século XIX com a quebra de um banco americano. O transporte por trens, navios e a comunicação por telégrafo fez com que essa crise se espalhasse por vários países. No Brasil, ela provocou a quebra de bancos e mudanças na legislação do governo imperial que disciplinava o mercado financeiro. Só mais tarde, no século XX, o capitalismo viria a sofrer um novo abalo que culminou com a Grande Depressão de 1929. O cinema começa a falar. O automóvel produzido em massa invade as ruas. Nos lares, geladeiras, ferros de passar, lavadoras. A classe média americana chega ao paraíso de consumo e celebra dançando freneticamente o Charleston. São os anos 20 nos Estados Unidos. As ações sobem desde 1924. As fortunas incham. Os americanos se endividam, tomam empréstimos para investir na bolsa. Investidores europeus também preferem Wall Street. É a fuga da crise provocada pela Primeira Guerra Mundial. E pelo receio de uma tomada do poder, pelas duas forças que cresciam, comunismo e fascismo. A prosperidade não é para todos. Apenas 5% das famílias participam da festa da Bolsa de Nova York. Quase metade da riqueza americana está nos cofres de apenas 1% da população. A queda constante do preço dos produtos agrícolas estrangula os pequenos proprietários rurais, que se veem obrigados a fazer empréstimos e hipotecar fazendas. Em setembro de 1929, a Bolsa de Nova York tem a maior alta da história. O valor da maioria das ações estava inflado. Algumas tinham subido 400%. A bolha tinha chegado ao auge. No mês seguinte, em 23 de outubro, uma hora antes do fechamento do pregão, acontece a queda vertiginosa. 31 pontos. Nos dias seguintes, a tendência se acentua. Vem o pânico. Queda e vendas se aceleram. Quando chega novembro, 30 bilhões de dólares tinham se evaporado. A crise americana foi agravada por equívocos do governo. O presidente Herbert Hoover decidiu manter o orçamento equilibrado a qualquer preço. Cortou os gastos públicos, aumentou a taxa de juros, que reduziu ainda mais a liquidez. A falta de dinheiro agravou a crise no mercado de ações e de construções. O consumidor americano endividado não tinha como pagar o que devia aos bancos, que entraram em crise. Depois de perderem suas economias, milhões de americanos começaram também a perder os empregos. O desemprego atinge 13 milhões de pessoas, 24% da população ativa. O desespero eleva o índice de suicídios. 23 mil americanos se matam em apenas um ano. A depressão americana abala o comércio mundial. O Brasil destrói safras de café na tentativa inútil de manter os preços. Na Inglaterra, a produção de navios diminui, afetando siderúrgicas e minas de carvão. A indústria têxtil também naufraga. O desemprego em algumas áreas da Grã-Bretanha chega a 80%. O país mais duramente afetado pela depressão é a Alemanha, que depende de empréstimos americanos para pagar as reparações da Primeira Guerra Mundial. 6 milhões de alemães ficam sem trabalho. Tal qual hoje em dia, já naquela época, uma mudança de política monetária por parte do Federal Reserve provocava movimentos de capitais em nível mundial. Então, parte dos problemas que o Brasil enfrentou e que levaram à derrocada dos esquemas de defesa do café no final do governo do Washington Luiz foram causados os problemas por fuga de capitais de países da periferia para os Estados Unidos em busca de maior segurança. O famoso flight for safety, como se fala modernamente. Ou seja, é interessante a gente notar que coisas que parecem muitas vezes atuais, elas já têm um precedente histórico, nesse caso específico de fuga de capitais decorrentes de mudanças na política de juros do Banco Central Americano, já são percebidos
desde 1930 e mesmo até desde o século XIX. Primeiro caíram as Torres Gêmeas. Logo em seguida, despencaram os juros. Depois dos ataques terroristas de setembro de 2001 a Nova York e Washington, o governo americano precisava reativar a economia, tirar o país do desânimo. Estimulou o consumo e multiplicou o crédito com juros baixos. Funcionou, mas no mercado imobiliário passou do ponto. Grandes financiadoras e bancos começaram a emprestar para quem não podia pagar. Comprar um imóvel ficou fácil demais. O financiamento a longo prazo saía sem muitas perguntas. Para compensar os juros baixos, que traziam pouco retorno, muitos bancos aumentaram a rentabilidade, abrindo os cofres para clientes com cadastro ruim comprar a casa própria. Gente com dívidas ou empregos instáveis, que aceitava pagar juros maiores, o chamado mercado subprime. Para diminuir os próprios riscos, os bancos repassaram essas dívidas a outras instituições financeiras, dentro e fora dos Estados Unidos. Mundo afora, diferentes bancos ofereceram aos seus clientes investimentos escorados nas mensalidades daqueles imóveis. O problema é que no ano passado, as prestações começaram a subir, depois que o governo dos Estados Unidos decidiu aumentar os juros para segurar a inflação. Os clientes mais fracos, a turma do subprime, foram os primeiros a deixar de pagar. E começou um perigoso efeito dominó. Quem emprestou para o mal pagador não recebeu e também não pagou os investidores. E os títulos negociados foram despencando sem garantia. Não havia dinheiro para mais ninguém e grandes instituições começaram a pedir água. O governo americano ficou na difícil situação de escolher quem será socorrido e quem vai afundar. O mundo todo vive sob o impacto do naufrágio do quarto maior banco de investimentos americano. E olhe que ao longo dos seus mais de 150 anos de história, o poderoso banco Lehman Brothers nunca emprestou $1 sequer para alguém comprar casa própria. Mas essa instituição secular e respeitada, que até o ano passado ainda deu lucros, foi contaminada justamente por aqueles empréstimos imobiliários arriscados do começo dessa história. Entre a crise de 29 e a atual, o capitalismo viveu anos de ouro durante as décadas de 50 e 60. Só voltou a sofrer um abalo sério com o choque do petróleo, em 1973. O mundo, por mais voltas que dê, nunca será o que era antes de 13 de outubro de 1973. A época da energia barata terminou nesse dia. O barril de petróleo, que custava $3, começou a subir aos pulos. 4 meses depois, em fevereiro de 74, estava custando mais de $11. No começo, em outubro de 73, foi apenas mais uma guerra, a quarta entre um pequeno país, Israel, e os árabes, seus vizinhos. O Ocidente tomou o partido de Israel. Os árabes, em represália, fecharam a torneira do petróleo. E os preços foram multiplicados por 4. Era a primeira vez que se usava uma matéria-prima como arma política. Quando a riqueza aumentou, veio a crise do petróleo. Em vez do bolo, o sacrifício é que foi dividido. A gasolina está absurdo. Eu acho um horror aumentar assim tão rápido a gasolina. Passou que aumentou e já está aumentando de novo. O choque do petróleo no Brasil, enquanto um país que importava muito petróleo, ele teve como uma das consequências imediatas foi pôr fim ao milagre econômico do governo Médici. O milagre econômico já dava sinal de estar se esgotando, mas o choque do petróleo teria sido a pá de cal. Quando veio um segundo choque do petróleo, em 79, início da guerra Irã-Iraque, aumento novamente do preço do petróleo, a reação do governo americano, do Federal Reserve americano, ela é dura. Aumento para patamares jamais vistos da taxa de redesconto do Banco Central americano, e isso tem como resultado a maior recessão do pós-Segunda Guerra Mundial. Início dos anos 80, governo Reagan. Então, dizer que apenas as economias emergentes sofreram não é verdade. Todo mundo sofreu no início dos anos 80. Mas por que as economias emergentes viriam sofrer mais? Porque, em função desses choques de juros, você teve, na sequência, em 82, a moratória mexicana e o início da chamada crise da dívida, que atingiu profundamente os países da América Latina, mas não apenas os países da América Latina. Atingiu também países no leste europeu e países na Ásia. Quando a gente chega nos anos 90, você tem aqui e acolá, você tem crises sim
nos países do centro, mas nada numa magnitude que se assemelha à crise da dívida da América Latina e muito menos à crise de 29 ou à crise atual. Além dessas coisas episódicas, você teve, como você sabe, na segunda metade dos anos 90, uma sequência de crises em países da periferia.